Olá, o programa Face do Poder desta quinta-feira, 8 de dezembro de 2022, conversa com o presidente da Associação Brasileira da Indústria do Plástico, ABPlástico, e também do Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo, Sindiplast, José Ricardo Roriz Coelho, goiano, um dos empresários mais respeitáveis que tem no país, é uma voz considerável em relação ao posicionamento econômico e do desenvolvimento que nós tanto precisamos. Obrigado, presidente, pela gentileza em atender o nosso convite. Seja bem-vindo. Eu que agradeço, Wilson. É um prazer estar aqui com você, com o pessoal que está nos ouvindo, o pessoal que está nos assistindo e principalmente falar com a minha terra, né? Você sabe que eu sou de Goiás e tenho um prazer muito grande falar para a nossa gente. Ok. Bom, Roriz, tudo indica que o ministro da Economia aí, pelo que está rolando aí nos noticiários, será mesmo o Fernando Haddad, ou pelo menos o presidente eleito, Luiz Lula da Silva, tem batido o pé que esse negócio de mercado não é com ele. Ele vai pôr o que ele achar que deve e tudo indica que Fernando Haddad vai exatamente fazer o que o Lula gostaria que fizesse. Ele já deixou claro que vai deixar a última palavra dele. Mas há uma reação aí do mercado, de um modo geral, que veio com uma certa desconfiança, indicação do Haddad para conduzir os fundamentos econômicos que o país tanto necessita. Bom, como é que você vê esse cenário aí que está sendo desenhado? Bom, a primeira coisa é que é bem diferente que acontecendo nesse governo, o presidente Lula assuma, né? O presidente atual, ele deixou bem claro, né, o presidente Bolsonaro deixou bem claro que quem cuidava da economia e de vários setores que foram agregados ao Ministério da Economia era o ministro, e é o ministro Paulo Guedes, até dezembro. No caso do próximo governo, sem dúvida nenhuma, o ministro da Economia, aquele que vai dar a última palavra, é o presidente Lula. E também já sabemos que o Ministério da Economia, né, que hoje ele aglutinou vários ministérios, ele será em três. Ele vai ter o chamado o Ministério do Planejamento e provavelmente o Ministério da Indústria e Comércio e Serviço, o nome ainda não está definido. Então, assim, vai ser dividido, né, em vários ministérios, do que hoje é o Super Ministério da Economia. Então, embora o Fernando tenha sido indicado e é o provável ministro da Economia, ele não vai ter, vamos dizer assim, a abrangência na pasta dele que tem hoje o ministro Paulo Guedes. Bom, o mercado está projetando aí, o Roriz, aí, ao longo do 2023, juros altos. E isso, de uma certa forma, limita investimentos. No caso do setor que você dirige, que é uma abrangência e tem uma importância fundamental aí na indústria de transformação brasileira, que o plástico está em tudo na nossa vida, vocês estão assim limitando investimentos ou está seguindo, deixando a coisa aí seguir, digamos, de acordo com o planejamento anterior? Ou vai ter digamos aí, vai inibir esses investimentos em função desse juro, essa escalada do juro e também da incerteza dos fundamentos econômicos? O setor plástico, ele tem uma correlação com o PIB de 95%, ou seja, quase a totalidade do PIB, você de alguma forma um produto plástico. Nós faturamos em torno de 140 bilhões aí por ano, que é o setor que são 12.500 empresas, né? Tem 370 mil empregos diretos e cerca de 1 milhão. Investimos cerca de 14 bilhões por ano. O que faz esse investimento aumentar ou diminuir? A primeira coisa é a previsibilidade. Você tem um cenário
onde você tem uma previsibilidade, e dentro desse cenário futuro, né, você enxerga esse movimento de mercamento da demanda, e com isso ele sai com maior facilidade ou não. Então, assim, o setor ele está esperando ver quais são as grandes diretrizes, e uma das coisas dessa que temos e que temos uma certa dificuldade é como você falou, juros alta inflação. Juros alta inflação é um grande inibidor de investimentos. Então, para o ano que vem, né, nós temos aí, provavelmente você vai ter uma negociação de combustível no início do ano, que é a volta do ICMS, começa a negociação. Você já tem um aumento de preço de alimentos e aumento de vários setores da economia, que com isso, né, projetam que aquela queda de inflação que aconteceu em 3, 4 meses anteriores, ela não vai persistir e, pelo contrário, você pode até aumentar a inflação. Então, nós estamos assim esperando ver são os primeiros passos aí do nosso governo, tirar da gaveta as projeções que temos pela frente. Independentemente disso, é um setor que precisa investir, porque todos dependem de algum produto plástico para estar no seu produto, ou de uma maneira intermediária, ou no produto final. Então, o investimento vem, mas ele pode ser bem maior caso a gente enxergue que vamos ter um cenário de aumento de demanda. Do lado do auxílio emergencial, que provavelmente vai ser voltar ao Bolsa Família, né? Você tem esses insumos que são consumidos por quem consome dessa faixa da população que vai receber o Bolsa Família, né? São determinados tipos de produtos. Certamente nós vamos ter uma continuidade ou talvez até um aumento de consumo. Mas a nossa preocupação é com aqueles duráveis e bem duráveis que dependem de taxas de juros, porque esses produtos são vendidos, né, financiados, imóveis também. Hoje, a construção civil usa gás plástico, por exemplo. Então, isso é que é a nossa preocupação, Wilson. Bom, Roriz, você recentemente divulgou um vídeo sugerindo aí, dando algumas sugestões ao novo governo que inicia a partir de janeiro do ano que vem, o Lula. Você sugeriu, entre outras coisas, dar prioridade à reforma tributária. Ela claro, todo mundo está aí dizendo, olha, não, a equipe, inclusive de transição, declarou ontem que vai dar a prioridade a essa reforma tributária. Mas há alguns setores que têm dúvida em relação ao Congresso, se realmente o presidente Lula vai levar adiante, logo nos primeiros meses, essa reforma tributária que é fundamental para o setor produtivo e a sociedade de um modo geral. Na sua percepção, pelo que você tem acompanhado aí nos bastidores, o setor, principalmente o setor que você é um dos dirigentes, acredita que essa reforma possa sair o ano que vem? A reforma tributária há mais de 30 anos e nós discutimos que o Brasil precisa de uma reforma tributária. Ela quase saiu aí nos últimos 2 anos e essa reforma tributária, principalmente, ela deve vir sobre o consumo, né? Porque o consumidor ele paga muito imposto nos produtos que vem embutido nos produtos que são consumidos. Principalmente a população de baixa renda, ela não percebe, mas ela paga muito imposto. Enquanto outros setores da economia não têm uma tributação assim tão grande. Como também a folha de salário, se ela não fosse tão tributada, você poderia gerar mais empregos aí no Brasil. Agora, o grande problema de uma reforma tributária, né, indo à sua pergunta se vai sair ou não, é porque já se muito no Brasil. Então, a tributária, além de ser, você não pode aumentar os impostos. Só que esse governo que está entrando, né, as promessas que foram feitas, ele vai precisar de receita para poder cumprir as promessas todas. Então, como é que você faz a reforma tributária desonerando a folha, diminuindo a tributação sobre o consumo, mas, ao mesmo tempo, você atendendo essas demandas onde o governo vai de mais receita? Então, é um caso
equação difícil de se fechar, e essa discussão ela vai ser no processo logo no início desse governo. Até porque, assim, de diferente, a única coisa que foi colocada da economia é que nós precisamos de uma reforma tributária. Agora, qual reforma tributária é? Temos duas PECs que hoje estão no Congresso, né? A PEC 45, que depois virou PEC 110, ela já foi até bastante debatida, eu acho que é um caminho. Mas, se for contado outras coisas na reforma que o governo, eu acho que ela ainda vai ter um bom tempo transitando. Agora, o ruim disso é a falta de visibilidade, como eu falei na minha resposta anterior. Se você precisa fazer uma reforma tributária e você não sabe qual é essa forma que você vai tributar, os investimentos vão ficar esperando, como é que eu vou ser tributado nesse meu investimento? E aí, se ela não sai rapidamente, vai ser um motivo para que sejam os investimentos precisam para o Brasil voltar a crescer. Ok. Bom, estamos chegando aí ao final da nossa entrevista, mas eu tenho uma última pergunta para você. O país está dividido, obviamente. Teve 96 milhões de eleitores que não queriam nem Lula nem Bolsonaro. 51 milhões aí votou em Lula. E uma outra ficou dividido, quase que meio a meio, a eleição dos votos válidos. Minha pergunta para você, que é um homem experiente, acompanha muito, principalmente, o que pensa o setor produtivo, você acredita que essa polarização ela tende a continuar e acaba afetando os negócios de um modo geral? Sem dúvida. O ideal seria a convergência, se nós tivéssemos uma convergência, onde essa convergência era criar empregos de boa qualidade através de investimentos, até para essa população mais jovem que precisa de emprego, né? Ela saia das escolas, das universidades, e mesmo aqueles que não tiveram oportunidade de estudar, mas que criem empregos e principalmente empregos de boa qualidade. Então, além dessa divisão que você falou, o próprio governo que ganhou a eleição, ele já sai dividido. Se você pegar o vice, eles são de origens totalmente diferentes sobre de ideologia, o que defenderam na vida, etc. Então, existe uma divisão, não só um total dos brasileiros, mas dentro do grupo da ação. Então, vai depender muito da capacidade de habilidade de você atrair para esse plano que for do governo que foi eleito, a maioria da população, que esse projeto bom para o Brasil, um projeto que vai se desenvolver e ser mais competitivo. Né? Então, na velocidade que isso acontecer, a atração dos investimentos virá ou não. Né? Estamos esperando aí para saber o que vem, quem são os ministros, que até agora a gente tem indicativos de quem serão os novos ministros, mas confirmo mesmo, nós não temos praticamente nenhum. Né? E aí vamos compor esse quadro e mapear como é que com esse time o Brasil pode implementar esse plano que o governo eleito está defendendo. Porque até agora, na eleição, os debates foram muito ideológicos, mas nenhum dos candidatos mostrou assim, qual seria o próximo governo. O presidente atual, a gente já esperava continuidade, já tínhamos até uma certa previsibilidade do que ia acontecer, mas o governo novo, qual é o plano dele, e já deveria ter sido colocado até para que a gente pudesse estar tendo. E dentro desse debate, apresentar sugestões, propostas, críticas, né? A coisa andasse mais rápida, mas até agora não temos, estamos em compasso disso, e os investimentos. Os gregos deixou um legado, Roriz, para nós na filosofia que dá a organização do pensamento, que primeiro a gente tem que pensar, planejar e executar. Até agora o novo governo não disse a que veio, a não ser, como você bem lembrou, tendo esse aspecto ideológico. Mas
como diriam os evangélicos, oremos. E vamos aí apostar que o Brasil siga num bom caminho e todos sejam beneficiários. E que essa polarização ela tende a ser, digamos aí, atenuada. Embora a direita mostrou a cara, ela não vai desaparecer mais, as pessoas não têm vergonha mais de se colocar ideologicamente num aspecto à direita, e isso mostra que o país está tendo uma maturidade democrática. Agradecê-lo pela gentileza aí, mais uma vez, de bater um papo com a gente, e vamos estar sempre aí conversando ao longo aí dos próximos meses e o ano que vem, principalmente. Um bom Natal e muito sucesso para você. Eu que agradeço, Wilson, e vou estar sempre à disposição de você e do pessoal aí todo que nos assiste, que lê os seus artigos, que lê a sua opinião, que conhece a sua opinião. Então, muito obrigado comigo sempre. Ok. E a você, obrigado pela audiência, e não se esqueça de deixar o gostei ou não gostei. Nos acompanhe também nas redes sociais, no Instagram e Facebook. Até a próxima!